é um privilégio estar aqui junto com os meus queridos alunos do Dinter. Queria contar um pouco a história, muito brevemente, do que foi esse painel Amazonas 22, antes da gente passar a palavra para quem realmente faz a diferença, que são os empreendedores. Então, o painel 22, ele foi uma iniciativa que a gente teve de final de uma disciplina no doutorado, aqui nessa parceria da USP com o EA, fruto de um projeto que eu desenvolvi, que se chama Brasil 27. O Brasil 27 foi um trabalho financiado pela Rockefeller Foundation, pela Omidyar e pela Vina, onde a gente mapeou um caso de empreendimento socioambiental em cada estado do Brasil. Então, por isso que a gente chamou de Brasil 27. Quando eu apresentei isso para os alunos do Dinter, e eles eram 22 alunos, eu comentei com eles que todos os levantamentos que a gente faz, todas as plataformas que a gente tem de mapeamento de negócios socioambientais, tem muita dificuldade de encontrar empreendimentos aqui na região norte. E não porque eles não existem, mas é porque simplesmente a gente não consegue mapear e identificar. E aí eu fiz um desafio para os alunos, no sentido assim, se vocês que são daqui não conseguirem me trazer pelo menos um caso, a coisa está complicada. Então foi um desafio jogado pela turma, um grupo que estuda todas as disciplinas, seja de logística, de finanças, de marketing, enfim, fui abduzindo alguns nesse caminho para discutir empreendedorismo social, e foi muito rico porque eles elaboraram, alguns deles, vídeos dos empreendedores e outros um relato. E a gente não teve oportunidade de compartilhar com os próprios alunos quais eram esses casos. No dia da disciplina, eu tive o prazer de apresentar o caso que participou do Brasil 27, que é o descarte correto, com o Alessandro Dinelli, e eu convidei ele também aqui para ele poder falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre os seus desafios. E mais do que a gente ficar só numa descrição, eu queria muito que a gente apresentasse os empreendimentos e a gente pensasse em soluções aos desafios que esses empreendedores eles estão tendo na prática. A gente acabou de sair de um painel muito interessante, onde o Denis, como aí, no chapéu de investidor anjo, e aí ele comentou com o grupo a importância daquele empreendedor que tem o brilho nos olhos, que tem aquela vontade de fazer a diferença. Então aqui a gente vai dar voz e vez a estes empreendedores que de alguma maneira estão querendo modificar esta região. Então a gente está aqui entendendo como empreendedor social aquele que tem a intencionalidade de gerar valor socioambiental para essa região e também buscar sustentabilidade financeira. Então este é o princípio básico de todos esses empreendimentos. Então eu queria passar a palavra para os empreendedores e o próprio aluno que estudou fazer a introdução e a gente fazer em 5 minutos cada empreendedor contar sobre esse empreendimento para depois a gente fazer uma roda de conversas, e é realmente uma roda onde a gente possa trocar, ao questionar os empreendedores, mas ao mesmo tempo a gente também colocar aqui na mesa algumas desses desafios que a gente tem, mas também criar algumas propostas de encaminhamento para que estes empreendimentos eles possam ser escaláveis, que eles possam ser replicáveis. Então, o que falta e o que a gente pode fazer. Eu vou passar primeiro ao Alessandro, dado que eu puxei ele para a disciplina e vocês estudaram o caso do descarte correto, para que ele comente rapidamente sobre o seu empreendimento e como que ele vê o principal desafio que ele vive neste momento. E depois a gente vai fazendo aqui num sentido anti-horário, onde a gente vai passando aqui para o aluno, começando pelo Gilson, e aí a gente vai passando um pouco para a gente ter essa visão desses empreendimentos. Bom dia, pessoal. Primeiro agradecer à professora Graziella pela oportunidade de levar o empreendimento social a nível nacional.
Denis, a gente está realmente com a referência nacional sobre negócios de impacto, não é porque ela está aqui na nossa frente. O nosso desafio no início nasceu de duas situações comuns como qualquer outra pessoa. Particularmente eu, tive dois impactos onde eu não sabia o que fazer com o lixo eletrônico da nossa empresa e paralelo a isso eu me deparei com jovens que não sabiam utilizar essa ferramenta que é o computador. Então aí iniciei um trabalho de inclusão digital na Amazônia e paralelo a isso foi crescendo, nós viramos uma ONG, que era o CDI Amazônia, no outro empreendedor social, Rodrigo Baggio, que levava computadores para a favela do Rio de Janeiro e eu levava computadores para a periferia do Amazonas e de Manaus. Com esse crescimento, o projeto cresceu tanto e a gente viu que a gente teria que, por falta de sustentabilidade da ONG, eu tive um outro impacto. A gente já tinha criado mais de 20 centros de inclusão digital, capacitado mais de 18 mil pessoas, mas só que eu não era sustentável, a gente não era sustentável. E foi quando eu tive a felicidade de conhecer, através do movimento Choice, o Muhammad Yunus, né, que é o pai da criança dos negócios sociais. E aquilo ali eu fiquei encantado, porque ao mesmo tempo eu estava empreendendo com a empresa da família e ao mesmo tempo sendo empreendedor social com a organização social. E eu vi ali que estaria nascendo o setor 2,5 no mundo e no Brasil, né, de forma sustentável, econômico, gerando impacto social e ou ambiental. E, paralelo a isso, estava surgindo no Brasil a Política Nacional de Resíduo Sólido, né, da Lei 12.305, em 5 de agosto. Então, tudo aquilo ali me encantou e eu fui atrás do que fazer com o lixo eletrônico, né, e eu vi que ali estava nascendo uma nova indústria, né, uma indústria logística reversa que vai, no futuro, cada vez mais... Tá ok? Alô? Que no futuro cada vez mais vai juntar ecodesign, reengenharia de produtos, não exploração tão quanto de recursos naturais, porque o produto, a matéria-prima já foi extraída, só está em forma de produtos e precisa ser voltado para o novo ciclo produtivo. Né? A gente tem que minerar a mineração urbana e não mais de recursos naturais. E aí envolve toda a cadeia, né, professora? De quem fabrica, de quem vende, de quem distribui, de quem consome. A responsabilidade compartilhada que está na nossa política, muito bonito, mas não diz quem paga a conta, né? Então isso aí também não é responsabilidade só do governo. Então o desafio é grande, sair de uma spin-off de uma ONG. E aí não é porque o Denis está aqui, mas a ideia embrionária da Descarte surgiu de um prêmio que eu ganhei no Samuel Benchimol, em 2005, que foi em Belém. Foi entregue o prêmio em Belém. Eu sou grato a isso e aí vem justamente a fala dele. De hoje eu empreendo um negócio social porque foi de um prêmio, né? Aquilo ali estimulou a sair de uma ONG para poder fazer realmente um negócio. Mas eu não sabia que eu ia ter um negócio social. Na verdade, eu só estava incentivado com um prêmio, né? E na época, me levaram até para Brasília para poder falar do que seria isso, o que seria essa indústria reversa e assim vai. E aí, professor, o desafio esse momento é um desafio para a gente. São raros esses momentos que está acontecendo aqui para a gente falar de negócios socioambientais, negócios de impacto. É um desafio para a gente modelar o negócio, né, porque não existe legislação, não existe jurisprudência para poder você definir ou é uma empresa tradicional ou é uma ONG que tem a gestão ou a sua intencionalidade de fazer de fato o negócio socioambiental e corretamente. O desafio também são investimentos, né? São investimentos, principalmente porque não tem juridicamente essa figura ainda na nossa legislação brasileira. Eu estava conversando com uma amiga minha que está fazendo mestrado em Londres sobre negócios sociais. Ela falou: Alessandro, aqui é tão comum isso aí. Aqui nas esquinas você vê diversos negócios sociais e já existe uma estrutura, toda uma coisa estruturada para isso. Então o nosso desafio é muito isso, a questão de rodadas, né, de o que está acontecendo, legislação. Eu acho que o desafio principal disso aí, a legislação hoje já deveria ter algo. A gente sabe que o sistema B
está muito focado nisso, né? Trabalhando junto ao sistema legislativo para poder criar essa figura realmente. Por exemplo, você vai ou no cartório, você fica na dúvida, você vai no cartório ou vai numa junta comercial? Na hora que você vai criar a figura de um negócio social, né? Essa provavelmente é a dúvida de várias pessoas aqui, como é no Brasil. E para a gente é um prazer ter você aqui para poder a gente ajudar a desenvolver, e contem comigo para sensibilizar e mobilizar tudo que for respeito a negócios sociais e ambientais aqui na Amazônia. Obrigada, Alessandro. Eu acho que a gente pode, como todos merecem palmas, talvez a gente possa no final, senão a gente vai ficar 22 vezes, né, batendo palmas, né? Então acho que melhor a gente fazer essa rodada. Eu só queria fazer um comentário, que assim, eu acho que no Brasil, diferentemente de outros países, como o Alessandro falou, existe uma legislação que rege o que é social enterprise, né? Então a gente tem na maioria, todos os países europeus têm, você tem nos Estados Unidos duas legislações que definem, né, o que é uma Benefit Corporation e depois uma L3C. No caso do Brasil, esse é um debate que está sendo posto e as correntes, elas tem dos dois lados, prós e contras, né? A gente não vai fazer esse debate aqui, mas de fato o que a gente tem no Brasil é a intencionalidade, é muito mais a bandeira que este empreendedor ele levanta do que uma certificação que o diz se ele é ou ele não é, né? Então há aqui essa é uma realidade e que tem suas vantagens, porque de alguma maneira garante aí a legitimidade de quem realmente quer e traz algumas desvantagens de algumas vezes não serem reconhecidos, né? Mas você evita também oportunismo, né? De você só se beneficiar de uma legislação. Mas eu acho que é muito importante nessa rodada a gente poder captar e depois a gente fazer uma roda de aprendizados, assim, de que foi esse movimento, assim, de por onde começou, né? Quer dizer, o Alessandro Dinelli diz, assim, de fato, a partir de um prêmio que ele recebe e de oportunidades que ele identificou com uma nova legislação de resíduos sólidos, né, onde se percebe que você pode trabalhar com logística reversa, né, de uma forma diferenciada, ele então de alguma maneira aproveita esta oportunidade, né? Então acho que se cada empreendedor também falar qual que foi esse momento do choice, né, esse momento dessa vontade de empreender e gerar valor socioambiental, isso vai ser muito rico para outros que estão escutando. Então, vou passar agora a palavra para o Gilson, para ele só introduzir, né, a empreendedora, e aí depois a gente passa a palavra para a Rosineide. Bom dia a todos. Eu trouxe a Rose, uma amiga que trabalha com madeiras e sementes, né? Transforma em joias muito bonitas, na mão da professora Uma, que é essa caneta, e outros produtos que ela vai apresentar, contar um pouco da sua empresa, da forma como ela trabalha. Tá bom? Rose, por favor. Bom dia a todos. Vocês até me desculpem se eu não der conta de fazer tudo, porque eu estou meio adoentada com a garganta e pode disparar aqui um acesso de tosse, tá? Então vai ser assim, eu fazendo e tossindo. Tá. A nossa empresa é uma empresa que sempre teve aquela preocupação com a sustentabilidade, né? De que forma estavam sendo utilizados os resíduos madeireiros? Nós sabemos que na exploração, quando é tirado uma árvore, 35% é só o que é aproveitado. 75% ela se torna resíduo. Então, nada mais justo de que valorar as espécies amazônicas. Então, um dos objetivos da nossa empresa é isso, a valorização das espécies, né? Trabalhar essas espécies de forma sustentável, trabalhar a parte tecnológica das madeiras, porque para se desenvolver um produto ecológico, um produto como nós trabalhamos as biojoias, não basta só pegar o resíduo, lixar e transformar numa peça maravilhosa e colocar. Não, você tem que trabalhar, você tem que saber o que você está passando para o seu cliente. O que esta madeira, ela pode transferir em contato com a pele. Então, todas as nossas espécies amazônicas, a maioria, ela tem toxicidade.
E essa toxicidade, muitas vezes, pode levar a uma urticária. Uma urticária aqui no pescoço, né, como adorno, e dá sério problema de saúde. Então, visando isso, a nossa empresa, ela voltou a fazer a pesquisa dos resíduos que ela estava usando para passar veracidade para o consumidor, né? E trabalhamos, as matérias-primas que mais nós trabalhamos é a madeira, mas as sementes, que são as nossas gemas orgânicas, né? Trabalhamos as lianas, que muita gente conhece como cipó, e trabalhamos também a escama de peixe. Então, foi resíduo, nós buscamos transformar. Por que transformar? Para inovar, para ter um diferencial no mercado. Porque não basta chegar com uma peça e você não ter o diferencial. Muitas vezes a pessoa olha, como eu estou usando esse adorno aqui, ó, isso aqui é um resíduo que na floresta encontra-se muito, que é as árvores caídas, as palmeiras caídas. Então, das palmeiras a gente tira o estipe, que muita gente chama de caule, mas é o estipe das palmeiras, e nós transformamos em biojoias. Biojoias que passam segurança, né, para o consumidor. Outra coisa que nós fazemos é estudar em laboratório, e temos a parceria do INPA. Nós vamos para o laboratório do INPA para identificar esses extrativos que muitas vezes são encontrados em diversas espécies. E só a título mesmo de enriquecimento, eu mesma trabalhando, porque eu dentro da empresa, eu sou a design, eu sou a tudo, porque eu gosto de criar e eu gosto de usinar, eu gosto de fazer as peças. Não basta só capacitar, porque também trabalhamos com capacitação de mão de obra. Para quê? Para gerar mão de obra no Estado, porque aqui nós temos um problema muito sério, que é a mão de obra qualificada. E passar tecnologia para esses artesãos, isso é de suma importância. Tá? Por quê? Porque teremos outros produtos inovadores também no mercado, não só os nossos, mas outros, né? Então, a parte da escama, como nós coletamos esse material, né? A escama nós vamos ao mercado, nós vamos às feiras. Hoje mesmo era dia de eu pegar e esqueci, ó. E aí eu vou com o rapaz, o senhor está escamando? E aí eu pego, compro dele. O que ele jogava fora, a gente resgata e transforma em produto. Eu tinha até feito uma apresentação para mostrar vários produtos e a forma de como a gente processa isso. Tá. Vou dizendo aí para vocês, hoje nós estamos no mercado com produtos diferenciados e produtos inovadores. E sempre buscando matérias-primas que venham diferenciar esse produto. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com as lianas também, que são os cipó, trabalhamos no segmento das biojoias, mas também trabalhamos com acessório, que são as canetas. Né? Daqui a pouco eu vou passar umas canetas para que vocês vejam, quando a gente tiver mais, para que vocês vejam a qualidade das canetas que nós trabalhamos. Tudo isso, para quê? Para mostrar que é possível, sim, valorizar as espécies madeireiras. Para quê? Para diminuir a pressão que é feita na floresta. Então, uma árvore, hoje, quando ela quando ela vai ser explorada, ela é possível de ser aproveitada até 99%. Por que eu afirmo isso? Porque na minha dissertação de mestrado, eu fiz um trabalho, que era o que eu ia mostrar também para vocês. Nós desenvolvemos um trabalho onde eu comprei uma tora oca, desdobrei, tirei 18 peças, trabalhei com 3 peças, e essas 3 peças eu desenvolvi vários produtos, inclusive patentes, nós conseguimos, né, coisas inovadoras, e depois disso, com essas 3 peças, nós valorizamos as peças que nós tínhamos produzido, e a tora, ela tinha custado R$95. Eu só trabalhei 3 peças. E foi possível eu valorizar as peças que foram criadas em R$5.400. Então, assim, tem possibilidade da gente estar
deixando de fazer a pressão na floresta. Tá, senão eu vou me estender muito. Quanto à dificuldade que nós encontramos muito, é justamente a parte da mão de obra. É justamente o que o colega aqui falou. Falta de eventos como este, que nos proporcione a oportunidade de estarmos descrevendo os nossos negócios. Tá? Não vou mais me estender, obrigada e desculpa aí que eu já me estendi muito. Acho que só para fazer uma pontuação, eu acho que é importante a gente, assim, vendo os desafios, como alguns são diferenciados pelo próprio segmento. A gente tem aqui o segmento, né, muito mais B2B, que do caso do descarte correto. A gente tem aqui, tive a oportunidade de conhecer o empreendimento da Rose, você tem uma questão de que ela tem um mercado muito mais externo, né, do que aqui possibilidades de reconhecimento interno. Quer dizer, então, quanto que a gente tem aqui também um consumidor brasileiro que valorize esses tipos de produção. Você tem aí um mercado europeu, né, que valoriza muito mais, né, e aí tem todas as dificuldades de como você exporta, de você estar presente em feiras, né, onde tem uma pessoa que foi uma empreendedora que depois foi para a universidade, ela é uma pesquisadora, né, fez as conexões, como o professor Jacques falou, a importância das conexões também com a universidade para poder avaliar o quanto que você pode desenvolver peças, né, que tenham aí melhor aproveitamento e que não tem nenhum tipo de toxicidade, né, para você não achar que só pegar lá na mata que vai virar alguma peça só porque veio aqui da Amazônia. E tem essas dificuldades também aí de como que você consegue escalar e consegue ampliar as suas vendas, né. Então a gente vai, só para a gente ir aí anotando algumas dificuldades que são as suas especificidades dos segmentos de atuação. Então, vou passar agora para o Kimura, que vai fazer a apresentação do Jorge. Bom dia a todos. Meu nome é Kimura, Almir Kimura Júnior, eu sou um dos alunos do Dinter, um dos 22 sortudos, né? Eu me considero muito sortudo por ter essa oportunidade. E eu já deixo aqui um convite para os empreendedores que quiserem me mandar material, apresentação, slide, vídeo, podem mandar para mim que eu vou estar carregando no nosso site do AMAS. Então, para ficar mais fácil, vocês mandam para os professores me encaminham que a gente vai botar no AMAS para todo mundo já ter o network aqui desenvolvido. Que, como já foi falado várias vezes, esse network é muito importante e a gente deveria valorizar esse network. Então, eu trouxe aqui o Jorge Júnior, é da Bombons Finos, eu acho que todo mundo conhece Bombons Finos. E vamos lá, Jorge, para um pouquinho sobre esse empreendimento. Bom dia. Se não conhece, vai conhecer agora, né? Inclusive eu trouxe alguns bombons para experimentar, né? Tem gente que não conhece, então eu vou pedir para a Rose passar aqui também. Pode ir passando. Oi! É para comer também. Eu vou pegar um, tá? Pode ficar à vontade. Bem, meu nome é Jorge, né? Como o professor Kimura falou. Eu sou responsável pelo marketing da empresa. É uma empresa familiar. Hoje a gente completa 20 anos, né, no mercado. A professora, inclusive, estava falando a respeito de como começou a história, né, a parte de sustentabilidade. E, no nosso caso, realmente foi por acaso. Eu acredito que muitos aqui também aconteceu dessa forma. Foi simplesmente por feedback dos nossos clientes. A gente começou com produção de bombom, né, produção de balas. Possui bala de castanha já existe no nosso mercado há mais de 50 anos. Né? São produtos bem característicos aqui da nossa região. A diferença é que a gente tentou inovar de formas que realmente não tinham no mercado, né? A primeira ideia da empresa em si foi fazer com que você soubesse de onde vinha, né? Eu não sei, eu tenho 30 anos, eu não sei se tem tanta gente mais velha quanto eu aqui. Então, assim, eu lembro bem que quando eu era bem pequeno, a gente tinha que ir no mercado, na mercearia, na bodega da esquina para pedir e comprar esse tipo de produto. Você encomendava, depois de 30 dias chegava e você ia levar, sei lá, para o seu primo em Fortaleza. Era assim que acontecia.
E a nossa ideia, quando a gente montou a empresa, era que as pessoas soubessem de quem elas estavam comprando, como é que quais eram os ingredientes, tabela nutricional, como é que aquele produto era feito. Além disso, a gente tentou também padronizar tamanhos, né? A questão da qualidade realmente do produto final e principalmente a pessoa ter sempre esse produto. Sempre que ela precisasse, ela teria esse produto à pronta entrega, né? Essa foi uma das ideias da nossa empresa. A parte de sustentabilidade, que hoje é o nosso principal foco, né? A gente tem hoje mais de 300 tipos de embalagens que a gente faz com resíduos de produtos que inclusive a gente utiliza, como o cupuaçu e a castanha. Veio numa oportunidade de negócio mesmo. As próprios clientes perguntavam, poxa, por que vocês não trabalham com artesanato local? Por que vocês não fazem alguma coisa com artesanato? A gente sempre trabalhou com saquinho, esse tipo de coisa, que é uma empresa, no começo, realmente é o que tem, né? E a gente foi em busca de artesanato, né? Na época a gente tinha uma pequena loja na central de artesanato, não sei se vocês conhecem, ali na Rua Recife, extinta central de artesanato, e a gente comprava cuias de tacacá e colocava os bombons dentro. Aí depois a gente foi pensando, poxa, por que essa cuia não pode ser pintada? Por que não vai com alguma coisa informando que ela é de Manaus, né? Porque alguma coisa que seja daqui. Então a gente foi alterando várias coisas desse artesanato que já existiam e adequando para a nossa realidade, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi verificando que o que era só um a mais, era um pedido de um cliente, na verdade se tornou o principal produto, né? E para a gente hoje, sustentabilidade e você trabalhar com reciclagem de materiais, esse tipo de coisa que a gente faz hoje, não só é muito benéfico para a gente como empresa, que a gente consegue verificar todos esses tipos de benfeitorias mesmo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, mas também a parte do valor agregado mesmo, né? A gente pensa, mas o que você vai fazer com a casca do cupuaçu, né? Hoje tem agricultores na nossa região que trabalham com a gente que ganham mais dinheiro com a casca do que com a fruta, porque eles beneficiam a casca, fazem uma limpeza, fazem uma pintura. Então tudo isso foram formas que a gente foi ao longo do tempo se adequando, né? Adequando ao mercado para fazer com que essas comunidades, essas pessoas pudessem realmente ter uma renda extra. E algumas vezes, como eu falei, no caso do cupuaçu, é a renda principal, né? O professor Kimura esteve lá comigo, lá na fábrica, a gente fez uma visita bem legal. A gente não conseguiu ir lá na agroindústria. Todas as frutas, vocês experimentaram alguns bombons, todas essas frutas que a gente utiliza, nós mesmos plantamos. Então a gente consegue realmente ter um controle praticamente total, né, da qualidade, desde da obtenção da fruta, né, até realmente a produção do bombom, da geleia. Então com isso a gente consegue ter realmente uma qualidade maior. Problemas que a gente tinha de cozimento quando comprava realmente polpas regionais, hoje a gente já não tem mais, né? Então assim, esse tipo de trabalho sustentável, de desenvolver novas formas de embalagem, né? A gente conseguiu, ao longo desses 20 anos, hoje são mais de 150 famílias cadastradas na nossa rede de artesãos que fazem essas embalagens, seja em suas casas, em comunidades, associações, e que fazem esse tipo de trabalho para realmente desenvolver a cultura local, né? E principalmente a marca amazônica. Lógico, sem esquecer dos sabores regionais, né? Eu acho que 5 minutos é muito pouco, né? 5 minutos é muito pouco, né? Então, quando a gente fala sobre a nossa empresa, a gente quer passar o dia falando. Mas, assim, eu quero agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa empresa. E espero que todo mundo tenha gostado dos bombons. Quem não gostou, quem não pegou aí, né? Obrigado, viu, gente? Então, foi uma visita mesmo bem interessante. A gente fez um vídeo de 4 minutos que eu posso botar no site? Então vai estar no site também. Eu aconselho a todo mundo ir lá e acessar. Mas o que me deixou da nossa conversa que a gente teve, da entrevista, foi a parte de exportação. Você poderia dar uma palhinha dos problemas que você está tendo, um pouquinho da dificuldade que você está tendo de exportar esse produto?
Então, o Denis falou bastante na apresentação dele de questões burocráticas, né, que a gente tem aqui na nossa região. E um dos principais pontos que a gente tem também é a questão logística, né? A questão, por exemplo, que o Denis estava falando dos peixes, pô, sensacional. Eu acredito que seria incrível. Mas o que adianta a gente produzir e não ter para onde mandar, né? A gente não ter como mandar, né? Então, o nosso produto é um produto muito específico porque é um produto regional, um produto com os sabores daqui, mas que o público local não consome muito pouco. Nós gostaríamos que consumisse mais. E hoje a gente tem demanda de diversos países, né? A gente tem não só de outros países, mas também de outros estados da nossa região. Mas para eu mandar chocolate para São Paulo é mais caro que eu mandar para Miami, que é aqui do lado. Então, assim, mas a questão burocrática também é um entrave muito grande que a gente tem, porque, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, que para uma visita da vigilância sanitária na fábrica, eu esperei 2 anos. E eu tendo que pedir para eles visitarem. Bora, vem me fiscalizar, por favor, me fiscalize, que eu quero meu alvará. E eles não apareciam, né? Então, esse tipo de problema que a gente tem aqui na nossa região, eu acredito que tem no Brasil inteiro, mas, assim, aqui essa falta de fomento mesmo, e falta de conversa, e eu acredito que essa conversa que a gente está tendo aqui é muito benéfica não só para mim, como para a Rose e para todos os empreendedores que vão falar aqui, para a gente se conhecer mesmo e tentar se unir, né? E tentar... Eu acho que a gente é mais forte, né, junto. Então, eu acho que é isso. Obrigado, Jorge. Eu acho fantástico esse tipo de oportunidade, onde a gente pode... Você pode ter certeza, todos os empreendedores que estão aqui, que o maior ganho são dos próprios acadêmicos, assim, porque quando a gente junta essa dupla, todos os nossos alunos, que são professores, eles saíram transformados deste convívio, deste contato, né? Porque a gente às vezes pensa no nosso problema de investigação de uma forma bastante abstrata e tem que partir destas necessidades, da gente pensar como que a gente lida com uma logística numa realidade como o Norte, que você, para um município, até um outro município pode levar 11 dias de deslocamento. Assim. Então, o que é isso? Como que a gente pode pensar essas soluções? Soluções que não são as mesmas de São Paulo, da Europa, dos Estados Unidos, envolvem outras inteligências, né? E para mim é muito importante a gente poder ser contagiado com este olhar de um empreendedor, e todos são, de se questionar e de por que não, né? Por que eu tenho que me contentar com determinadas situações? Porque se fosse para se contentar, vocês não estariam empreendendo numa realidade tão adversa, né? Então, valorizar a espécie, né? De você escutar o cliente, de você pensar nas alternativas na sua cadeia de valor, passa a ser, então, a grande bandeira que faz a gente seguir em frente. E como o professor Jacques sempre diz, a importância da gente servir, né? Da gente ter este legado e não se servir só aos nossos próprios interesses, que seria muito mais fácil cada um ficar aí e buscar só a sua sustentabilidade financeira. Mas como que a gente pode também deixar um legado para esta região e para outras gerações? Então, vamos passar agora para a Elaine. Eu vou deixar esse sem fio e aí a Elaine apresenta o Macalau. Né? Volta. É a microfonia, né? Pessoal, então, aqui, revezamento. Conheci o Macaulay Souza em um evento realizado lá na Escola de Engenharia, era um Startup Day, e como professora a gente identifica logo quem tem talento. E esse jovem pensou na empresa dele, na Unisafra, quando ele tinha 10 anos de idade. E vocês vão ter a felicidade de conhecer o quanto ele já avançou. Na verdade, meu nome é Macaulay, eu sou engenheiro agrônomo, sou um dos fundadores da Unisafra e também sou pesquisador, faço mestrado na área de agronomia tropical aqui na UFAM.
Mas assim, eu brinquei com 10 anos de idade porque eu cresci no campo, meu pai foi agricultor, então desde pequeno eu vim com essa pegada do campo. E aí eu vim para Manaus, sou do interior do estado, vim para Manaus para estudar. E desde quando eu me entendo por gente, eu via que os agricultores têm problema de comercialização, os agricultores não conseguem ter acesso ao mercado. E quando eu estava na graduação, isso final de 2015, um amigo meu que é produtor falou que estava com problema para vender a banana dele, estava aqui em Manaus e ele não conseguia mercado. Aí eu falei brincando que ia criar um site para ele vender. Ele adorou a ideia, aí na época eu consegui convencer uma equipe a desenvolver um site para a gente fazer isso. E aí no início de 2016 a gente começou a pensar nesse modelo. A gente começou a operar de fato em julho de 2016, foi quando entrou a primeira grana. A ideia inicial era a seguinte, era pegar produtores, conectar eles direto com grandes empresas. Aí eu estou falando de varejistas, agroindústrias, grandes redes de restaurantes. E aí a gente iniciou operando dessa forma, mas não deu certo, porque a nossa taxa era muito pequena, a gente era desatravessado. Ano passado eu tive uma conversa com o Denis e muito da conversa que a gente teve com ele fez a gente pivotar o nosso modelo. E aí no início desse ano, de 2018, a gente, na verdade, a gente começou a testar um novo modelo no segundo semestre de 2017 e o modelo nada escalável. A gente organizou por conta própria uma feira de orgânicos. Fizemos 7 edições para entender como que era a dinâmica de logística do produtor que conseguia vir para a cidade e dos consumidores. E aí no início desse ano a gente iniciou de fato um modelo em que a gente conecta o produtor diretamente com o consumidor final. Mas na verdade a gente não vende a fruta, a gente vende a ferramenta. Então a gente tem uma ferramenta hoje que faz o gerenciamento dessa conexão. Então na cidade a ideia é que existem pontos que a gente chama de comunidades, onde o produtor entrega o produto e o consumidor retira. Aí o pessoal pergunta comum mas é a logística? O nosso perfil de produtores são produtores que estão na região metropolitana de Manaus, estão nos municípios próximos e que conseguem vir para a cidade. Os produtores que não conseguem, a gente hoje não consegue atingir eles. Antes, no modelo anterior, a gente conseguia, com esse modelo novo não. Foi falado muito de cadeia produtiva aqui e aí eu tenho um pensamento um pouco diferente do que vem sendo desenvolvido na região pelas ONGs, porque eu acho que desenvolver uma cadeia produtiva não está necessariamente em fazer que o comunitário crie a empresa de beneficiamento lá na comunidade. Eu acho que a gente pode explorar, por exemplo, os bombons finos, desenvolver a cadeia para que aquele extrativista consiga oferecer um produto de qualidade para os bombons finos e ele trabalhar com a parte comercial. Então é nessa pegada que a Unisafra atua hoje. A gente tem muita dificuldade, a gente está no processo de tentar tracionar a startup, então a gente tem muita dificuldade, porque tem que convencer os produtores, tem que convencer quem trabalha com os produtores de que isso é mais um canal de comercialização. E aí recentemente a gente passou no programa da Artemisa, em parceria com a Cargill, só com negócios de alimentação. E aí eu estava lá semana passada, provavelmente esse ou no próximo mês, um negócio lá de São Paulo já vai testar a nossa solução. Tem um pessoal de Belém querendo usar a nossa ferramenta e aqui a gente tem muita dificuldade de ter abertura para o pessoal querer usar. Mas isso é questão inerente a mercado. Hoje a gente nós não somos uma empresa grande, ainda está tentando muito, pivotou muito, tem muita aprendizagem. Mas só que a gente acredita que está no caminho certo. E é basicamente isso. Hoje nossos desafios principais estão relacionados a fazer vender. A gente já tem uma ferramenta pronta, temos uma equipe muito boa de execução, quem mora em Manaus pode acessar
unisafra.com e fazer sua compra. Hoje, esses pontos eles não só servem como retirada, mas a gente já implementou um sistema de delivery. O Impact Hub foi nossa primeira comunidade, então o pessoal comprava no site, ia lá no Impact Hub retirar. E aí, por questões operacionais, que era apenas de teste, a gente acabou saindo. Hoje, a nossa comunidade é na Feira da ADS, que fica no shopping da Ponta Negra, que acontece em dia de sábado. Então, você pode comprar no nosso site e retirar na feira ou pagar a taxa de delivery. Então, é basicamente isso. E é isso. Obrigada, Macaulay. Assim, para a gente é sempre, quem está na universidade, a gente se reenergiza com os jovens como o Macaulay, né? Isso, acho que eu só estou na educação para ver esta geração, entendeu? Então, eu acho que eu queria agradecer, e eu acho que é isso, né? Eu acho que na medida que a gente tem que ser persistente, eu acho que o Macaulay falou um aspecto que para a gente que é acadêmico, que tende a ser mais conservador e a gente não lidar bem com o fracasso, este é totalmente o oposto do empreendedor, né? Que assim, que de alguma maneira, de fato, tem que testar muito rápido e tem que, de alguma maneira, pivotar, ser persistente e saber que de fato vai conseguir, né? E não se desanimar na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Tanto é que grandes corporações, né? Eu que mexo com gestão de pessoas, eles estão em organizações como Google e tantas outras, eles estão justamente contratando pessoas que já fracassaram entre aspas, né? Ou seja, já tiveram empreendimentos e não deram certo. Ao invés de você carregar esse estigma, né? Não deu certo, pensei errado. Não, eu tentei, não deu, agora eu viro. E são essas pessoas que, de alguma maneira, estão sendo valorizadas no mercado. Então, aí eu acho que os empreendedores, certamente, todos eles têm histórias aí de muito fracasso, né? Mas que vai transformar eles em empreendedores bem-sucedidos daqui para frente. Vamos voltar, então, agora a Maria Augusta, né? Que a gente passa, então... Eu vou só apresentar a professora. A professora Márcia pediu que eu fizesse aqui o apadrinhamento da Maria Augusta, que vai falar sobre o Bieté Turismo de Ecociência. E também só um aviso, né? Dentro desse projeto do Amazonas 22, nós estamos construindo um subportal dentro do site da UEA, onde vai ficar abrigado todas essas informações dos projetos, né, e dos negócios que a gente já identificou. Vai permitir a interação com todos vocês, o recebimento de ideias e a catalogação dos negócios que estão aqui na nossa região. Infelizmente, hoje, por conta das restrições eleitorais, né, o site está num outro formato que fica um pouquinho difícil de acessar. Mas, passada a questão da eleição, é bem fácil acessar um subportal dentro do site da UEA, chamado Amazonas 22, que vocês poderão ver todas essas informações que a gente está debatendo aqui. Gota, com você agora. Oi, bom dia todo mundo. Bom, a minha empresa é uma empresa social e meu ponto de dor é a pesquisa científica, né? Que a gente mora na Amazônia, com a maior biodiversidade do mundo, e às vezes nem a gente que mora na cidade sabe o tanto que tem, né? O tanto de coisa que existe aqui da biodiversidade, né? E eu, como pesquisadora, eu senti a necessidade de estar divulgando não só o meu trabalho, mas o trabalho dos meus colegas de profissão. E quanto mais eu converso com o pessoal, mais eu vejo tudo de coisa linda e maravilhosa que tem para estar divulgando, um monte de espécie diferente, um monte de interações e um monte de coisa legal, né? Eu pivotei minha ideia também. Né? A minha empresa começou logo quando eu estava terminando o meu mestrado em biodiversidade lá da UFAM. E eu comecei fazendo camisetas com as estampas junto com os pesquisadores. Então, não é simplesmente uma camiseta dos bichinhos da Amazônia. Todo o desenvolvimento é feito junto com o pesquisador e a popularização da ciência vem desde a confecção, né? Então, o pesquisador ele tem que resumir o projeto de pesquisa dele em 60 palavras e colocar numa etiqueta, porque aí você conhece sobre o projeto de pesquisa e tal, né? E desde o começo, uma parte do lucro, eu criei um fundo na minha própria empresa para ajudar a financiar projetos de pesquisa, né? E desde o começo eu sabia que as camisetas não eram o meu principal foco, eu estava tentando me encontrar ali, mais ou menos, e tal.
Então, eu mudando a ideia, né, pivotando, no ano passado teve o Lab Tour, que foi um evento que foi realizado com várias empresas do turismo de Manaus, atrás de ideias para incentivar com que o turista passe mais tempo na cidade, né? Aí lá vou eu, juntei com um guia que ele já trabalha há mais de 15 anos, juntando conhecimento científico com conhecimento tradicional. E a gente começou com a ideia do Day Tour da Ciência, né? Que a minha ideia era divulgar o Musa e o INPA, né? Que não existe uma empresa de turismo que leve para esses lugares, né? Isso foi no final do ano passado. Então, de lá para cá, a gente veio validando. Eu tinha montado um passeio de um dia INPA e Musa, só que como o meu passeio ele é acompanhado, ele é guiado, então tem muito conhecimento, né? No INPA você faz o passeio em meia hora sozinho, não consegue absorver tanta coisa, né? Comigo eu mostro que o Bosque da Ciência, ele faz parte do INPA, né? Que é fruto de projetos de pesquisa. Os bichos não estão ali, não é um zoológico. Todos eles são estudados. O peixe-boi que todo mundo vê, pouca gente sabe que eles estão em reabilitação ali, né? Que eles estão sendo soltos, voltando para a natureza cada vez mais. Então, um passeio comigo leva pelo menos umas 3 horas aí. Então, Musa e INPA num dia só não dava, né? E aí eu comecei a pesquisar outros lugares e vi que existem lugares sensacionais aqui na cidade que ninguém explora, ninguém conhece, né? Então eu montei um passeio para não concorrer com o turismo tradicional, porque eu acho que o turismo tradicional é uma coisa que já está consolidada há muito tempo. Eu estou sempre pisando em ovos, porque o meio do turismo é muito complicado, né? Existem empresas familiares e pessoas que trabalham há muitos anos com isso, e eu estou aqui, né, chegando, né, não quero chegar chegando, eu estou chegando sempre devagarzinho, ponderando o que eu posso estar fazendo, o que eu não posso estar fazendo, né? Então eu criei os passeios para complementar esses passeios tradicionais, porque os turistas que vêm para Manaus, eles querem principalmente ir para a selva e encontro das águas, né? Pescar, né? Aí se a pessoa fica 5 dias, ok, né, tal, ocupou ali, fica 3 dias na selva, um dia do encontro das águas, vai um dia para o centro e tal, e quem fica 6, 7 dias, né? Então eu montei esses passeios para mostrar pelo menos que tem mais o que fazer. Então os clientes que eu já tive, pelo menos têm vontade de voltar, e esse que é o melhor, né? Então eu montei um passeio para quem está recém-chegado, é um passeio, ele é um pouco mais puxadinho assim, então a pessoa está descansada antes de ir para a selva. Eu levo para o Parque Estadual Sumaúma, que todo mundo já deve ter ouvido falar e poucos conhecem, mas é um dos poucos lugares da cidade que realmente mostra sobre o folclore amazônico, né? Então tem alegorias lá que o pessoal de Parintins que fez, são alegorias permanentes sobre as lendas amazônicas. Então você tem contato com a Iara, tem a lenda do Boto, tem a árvore da vida, e você faz uma trilhazinha de selva mesmo, você consegue ver animais em vida livre, tem o céu de coleira lá, né? Então é muito legal. E aí eu levo também para o Parque Nascentes do Mindu, que poucas pessoas conhecem também, que é a água mais pura da cidade. É de lá que nasce um dos principais igarapés que corta a cidade inteira, né? Então eu falo muito sobre preservação da natureza, a reconstrução da natureza, porque esse Parque Nascentes do Mindu, ele fica ali do lado do Musa. E ele foi criado pelos próprios moradores da região. Então ali era uma área de sítio, que com a preservação a floresta se recompõe. Então é muito interessante você ver a floresta secundária, como que é a característica dela. Tem áreas de floresta primária também que você consegue ver. E tem 3 nascentes lá dentro. Aí tem até eu falo que é até um mini encontro das águas que tem, porque você vê a junção de 2 nascentes. Uma que vem de um lugar que está preservado, que a água é translúcida, é bem bonita, e um lugar onde a nascente já está poluída, que ela já vem meio barrenta, assim. Então eu pego bastante nesse ponto, né? E eu sempre faço um passeio, tá remetendo a outro passeio, porque para a pessoa tá fazendo tudo, né? E aí pela tarde, só nesse passeio eu ainda levo
lá para o Musa, que o Musa é o Musa. Quem não foi ainda tem que ir, que é sensacional. Que não é só a torre, tem muita coisa lá dentro legal para a gente explorar. Tem a exposição do Peixe Gente, que conta a história, né, a visão do indígena, a interação dele com os animais, como se mistura um homem com os animais, a origem dos peixes, é muita coisa. Se eu for ficar falando, eu vou falar o dia inteiro, né? E aí eu tenho uma outra opção do outro dia, para quem já está mais cansadinho, que eu levo para o Mindu, falando também dessa questão de preservação e mostrando o reflexo de toda a poluição que tem ao longo da cidade. Levo para o INPA. E por fim, gente, eu também montei um pacote que vai para Presidente Figueiredo, porque eu fico indignada que todas as agências de turismo vendem só um dia para Presidente Figueiredo. Quem que fica um dia só em Presidente Figueiredo, gente? Pelo amor de Deus. Então eu montei um passeio bem tranquilo, que eu levo num centro de estudo também, de pesquisa com animais. Você consegue ver um monte de arara, a coisa mais linda que tem. As araras ficam soltas ali, de tão bem cuidadas que elas são. Você consegue tirar uma selfie com a arara, né? Então é muito legal. Eu levo para lugares mais longe, onde as outras agências não levam. Eu montei passeios bem tranquilos para a pessoa realmente ficar à vontade, não ser aquela correria. Faço tudo num carro de passeio, né? Então tudo bem exclusivo. E a minha maior dificuldade é nessa questão, porque eu estou fazendo muito diferente do que todo mundo faz. Então, para eu conseguir mostrar e falar tudo isso que é a minha empresa, tudo que tem por trás dela, é um pouco difícil, né? Porque se eu sento com a pessoa e conto todo o negócio da empresa, a pessoa quer ir no passeio comigo e tal, né? Então, eu estou tendo um pouco de dificuldade para estar conectando e contando todo esse negócio da empresa, porque ainda tem a questão dos 5% para projetos de pesquisa, né? Ainda quero montar outros passeios para estar justamente aproximando o turista com o pesquisador, para estar divulgando mesmo a pesquisa científica, né? Mas os desafios são muito grandes e senão eu não vou parar de falar. Obrigada, Maria. Obrigada. A gente vê que, assim, eu acho que a importância da gente ter paixão pelo que faz, né? Eu acho que todos aqui, os empreendedores, né? E a gente fica, daqui a pouco a gente estava todo mundo já querendo, assim, qual que vai ser a próxima saída, já vai levar todo esse grupo, porque já me contagiou aqui, né? Eu acho que é importante da gente reconhecer... Oi? Eu quero entender. Aí a gente tem que reconhecer, assim, eu acho que você falou, puxa, já tem organizações que já estão tradicionais, porque eu acho que tem espaços para todos, né? Eu acho que a gente não pode crescer dentro de um capitalismo onde a gente acha que a gente só vai subir pela morte do outro, né? Então, assim, a gente pode crescer junto com o outro, tendo um nicho específico, né? O teu você está de alguma maneira disseminando um conhecimento técnico, né? E está oferecendo uma vivência, né? Que é diferenciada, né? E vai ter outros que vão querer outros tipos de experiências, né? Então, eu acho que nesse aspecto isso vai com persistente, que você vai encontrar aí pessoas que vão acreditar e vão querer viver essas experiências. Eu sou uma delas. Isabel? Oi, bom dia a todos. Eu trouxe, eu sou uma aluna do doutorado, Isabel Seabra. A empreendedora, o negócio social que eu estou apresentando é a Sustental, que trabalha com projetos bem mesmo dentro do que nós chamamos de Amazônia, não é? E exatamente quebrando o paradigma que a professora acabou de colocar, o paradigma do perde-ganha. Então, a Sustental, sobremaneira, trabalha com um paradigma novo, que é o do ganha-ganha. E apoiando e empoderando a parte mais frágil desse elo econômico, que são as comunidades extrativistas. Tá? Mariana Sena. Obrigada. Nossa. Bom dia a todos. Eu acho que quando uma instituição nasce, ela se confunde um pouco com o ideal do seu criador, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque ela é que puxa tudo que a Sustental é. Eu sou filha da Amazônia, falo isso com muito orgulho, do lugar mais lindo que tem na Amazônia, que é o Terra do Chão, em Santarém, Pará.
e sou neta de população extrativista, de seringueiros, de avô e avó dos dois lados. Então, eu cresci ouvindo as histórias, ou cresci ouvindo do... Senta ali. Ah, ok. Tá. Licença. Obrigada. Bom, então, continuando. Então, a minha busca vem porque meu avô, ele era sindicalista, era extrativista e lutava por uma das questões que até hoje é muito real dentro da nossa floresta, que é uma relação comercial abusiva. Então, é um produto que é muito valorizado, todo mundo tem borracha no seu dia a dia, todo mundo tem a castanha no seu dia a dia, mas quem realmente faz a coleta desse material, quem realmente corre os riscos dentro da floresta e que é quem está mantendo a floresta em pé, é quem fica com o ônus e com uma fatia que nem sempre é chamada de lucro, porque até muitas das vezes essa relação comercial ela nem é feita com dinheiro, né? A gente sabe que a realidade do aviamento ela existe até hoje e ela está presente lá nos confins da Amazônia. Então, dentro dessa realidade, eu me formei em engenharia ambiental, fiz uma pós em projetos sustentáveis e queria transformar o mundo. E só que eu não achava esse espaço no mercado para fazer promover a sustentabilidade dentro do que é o sistema capitalista atual dentro das indústrias. Cheguei a trabalhar há mais de 5 anos dentro da indústria do Distrito Federal, do Distrito Industrial, na área de comércio exterior. Então, vivi muito dessa realidade comercial, de como que ela é hoje. E isso me incomodava um pouco, porque eu queria entender como é que aqui a gente produz tanta coisa e o verdadeiro produto da floresta, ele continuava sem o incentivo que ele precisava. E foi daí que em 2014 nasceu a Sustental. Ela veio também amadurecendo ao longo do tempo. Naquela época eu nem sabia o que era startup, não tinha ideia para onde que isso caminhava. Hoje eu vejo que a gente está um pouquinho mais dentro dessa linha, porque a gente já está buscando alguns produtos da empresa que estejam relacionados com a tecnologia. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês hoje quem nós somos. A Sustental, ela é formada... Juridicamente, ela é uma empresa privada. As pessoas insistem em tentar nos convencer que nós somos uma OSC, ou então para que a gente se transforme em uma OSC, mas a nossa intenção nunca é fazer a captação de recurso direto para a gente. A intenção é ser o captador de recurso para as associações e cooperativas de base comunitária extrativista. Então, hoje a equipe ela é formada por uma pessoa em Brasília, que ela apoia com a parte mais de tecnologia, com também uma psicóloga social que dá validade para os nossos trabalhos que a gente realiza, porque o nosso trabalho ele é todo construído através de formação e mentoria, e com metodologias participativas. Quem trabalha em ONGs sabe que essas palavras estão presentes no nosso dia a dia. E a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe secundária. Porque o que a Sustental faz? Ela prepara essas associações e cooperativas de base comunitária para que eles possam acessar o mercado justo, de uma forma direta. Então, hoje o grande gargalo a gente está falando de um povo que há mais de 40 anos sabe manusear muito bem ferramentas de extrativismo. Uma faca de seringa, que sabem entrar numa mata, sabem reconhecer folhas, estradas e tudo mais, mas nunca acessaram um computador, nunca souberam o que é uma nota fiscal, nunca sequer pegaram numa caneta. E eles estão sendo desafiados a entrar num comércio. Hoje, depois desse boom da criação de unidades de conservação na Amazônia, a gente já tem um território garantido, e estamos cobrando agora desse povo que eles façam comercialização direta. E ninguém foi lá dar capacitação para eles. Então, a gente entra nesse gap de ir lá e promover essa capacitação. Quando a gente realiza esse primeiro trabalho de gestão em formato de mentoria, começam a surgir algumas necessidades.
e essas necessidades às vezes são bem específicas na área jurídica, às vezes na área contábil e às vezes muito também numa área mais social. Então, a gente está numa situação agora que estamos atuando na Resex Médio Purus, em parceria com o CNS e com o ICMBio, e estamos, de certa forma, implementando um modelo. E dentro desse modelo, a comunidade traz as demandas dela. E uma das demandas foi criar uma ecopousada. Então, embarcaram dentro da nossa equipe uma jornalista, que ela já trabalha para o NetGeo, que é a Roberta Nader. Ela está em São Paulo, mas a gente se conversa remotamente. E ela ajuda na construção desses projetos para captar o recurso também diretamente para essas comunidades. Também entrou o Caio Dotto, que ele é um arquiteto urbanista, mas ele se recusa a ser chamado de urbanista porque acredita que o processo ele não é mais de urbanização, que na verdade o processo agora das cidades elas estão se transformando em habitats e segurar, desenfrear, aliás, criar um freio, né, para o processo de urbanização e a gente parar com essa mania de querer levar a urbanização para dentro da floresta. Então, o conceito dele de arquitetura é completamente sustentável e ele acredita que a gente tem muito para trabalhar para aprender com a população da floresta. Temos também a Caterine Santos, que é uma pessoa que ingressou muito recentemente, que ela trabalha no CBA, é uma doutora que faz adequação de processos. Então, como é que a gente adequa um processo de base, por exemplo, de secar uma castanha, de desidratar uma fruta, para que ela esteja num padrão mínimo de qualidade para ser acessado por um empreendedor que está aqui na cidade, que vai transformar isso em bombom, que é o caso do pessoal dos bombons finos. Temos também um advogado que se chama Rafael Moya, é uma pessoa que já há 14 anos trabalha com questões jurídicas de economia solidária. Então, ele que valida os estatutos que a gente faz a reformulação dos estatutos. Tem estatuto que é de, literalmente, 1950 e tanto. Então, estão totalmente desatualizados, mesmo que a gente quisesse que essas associações e cooperativas fizessem um negócio por dentro de um programa de política pública de acesso ao mercado, nem isso eles não conseguem, porque eles não têm a documentação básica para acessar esse mercado de merenda escolar, ou seja lá o que for de fornecimento básico criado pelo governo. Então, a gente faz a reformulação do estatuto e o Rafael ele faz essa revisão e aprova. Aí temos também uma dupla de contadores, que é quem nos dá todos os direcionamentos do que precisa ser feito em termo fiscal. Essa nossa equipe, a gente tem nossos parceiros, que é quem nos leva, nos tem trazido até aqui, e eu posso falar com muito orgulho do Impact Hub Manaus, que eu acho que foi um networking incrível quando a gente migrou. A Sustental já nasceu no sistema de escritório virtual, mas não era um sistema de coworking. Então, o Impact Hub ele cria esse ambiente onde todo mundo se conecta e cria-se um ecossistema de negócio social. Isso é uma coisa que eu acho que não tem como explicar. E acontece de uma forma muito orgânica e natural. O ICMBio, que foi quem nos deu uma entrada para iniciar esse trabalho de perto com duas associações em unidade de conservação federal, que é lá na Resex Médio Purus, na região de Lábrea. E um dos nossos principais parceiros, que é o CNS. Então, toda a nossa missão ela está voltada para a missão do CNS. Os nossos valores estão baseados nos valores do CNS, a nossa visão está alinhada com a visão do CNS. E quem é o CNS? É o Conselho Nacional das Populações Tradicionais, que ele está representado bem aqui por um dos seus diretores. Ele representa todas as associações e populações extrativistas. O nome dele é Johnny. Eu vou dar uma palavra para ele rapidinho e eu dou continuidade para onde a gente está. Bom dia a todos e todas. É sempre um privilégio estar em espaço tão importante como esse de debate, que olha os valores, os princípios da relação econômica, social e ambiental. Eu me chamo Johnny Torquato, sou extrativista natural da Floresta Nacional de Tefé,
na região do Médio Solimões, aqui do estado do Amazonas. E hoje estou como atual diretor do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que é o CNS, ou popularmente conhecido como Conselho Nacional dos Seringueiros, uma entidade criada, uma organização social criada pelo companheiro Chico Mendes, né, um dos fundadores dessa organização, no qual eu tenho muito prazer de estar participando hoje na atribuição de secretário nacional de juventude do Conselho. E a nossa história de luta do Conselho Nacional das Populações Extrativistas se baseia na economia sustentável e no modo em que a gente vê a inter-relação do conhecimento e do saber tradicional das populações extrativistas ligado às relações ambientais. Para a gente não há diferenciação entre a relação econômica, social e ambiental, até porque nós, comunidades tradicionais extrativistas, vivemos com nossa base dos manejos sustentáveis, ou seja, uma inter-relação direta com o meio ambiente. Então, isso é o conhecimento tradicional, a cultura, o saber e a ancestralidade, inclusive ligado nessas práticas também. E nós temos mais de 40 anos de história, e nessa história sempre foi defender a Amazônia, também como uma disputa política, sobre o modelo de desenvolvimento que nós pensávamos para a Amazônia, que não é um modelo hegemônico, mas um modelo que permita para que a Amazônia seja autossustentável, que permita mostrar que a Amazônia e os biomas brasileiros têm uma riqueza e uma diversidade cultural, ambiental que nenhum outro país tem. E que permita que a Amazônia se expresse das suas formas de cultura e ancestralidades intrínseca aqui na relação de vida do ribeirinho e das populações extrativistas. Então, a nossa primeira bandeira de luta contra o Conselho Nacional das Populações Extrativistas é a terra e o território, porque sem isso não há como pensar na tradição e na sucessão dessas comunidades tradicionais que ali estão e que tanto contribuem para a conservação desse meio ambiente, né? A conservação da Amazônia não é só feita pelos órgãos gestores, não é só feita pelos instrumentos políticos e políticas públicas, ela é feita também e defendida pela relação das pessoas que lá estão e que defendem esse território, né? Essas pessoas que defendem a qualidade da água, a qualidade das espécies que ali estão, porque elas dependem dessas espécies, inclusive, como forma de subsistência também. O nosso outro aspecto, que também é uma bandeira de luta, é essa questão da relação da conservação ambiental. A gente precisa mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos, sim, uma riqueza entre 19% e 20% de biodiversidade no mundo e que, na sua maioria, está intrínseca aqui no bioma amazônico. Nós temos hoje no Brasil mais de 517 milhões de hectares de floresta, onde gera uma economia de mais de 5 bilhões de reais anuais, envolvendo mais de 4 milhões de pessoas. Só que na Amazônia são mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem do extrativismo não vegetal. Mas aonde que está isso? Pouca gente sabe, porque o PIB não mostra essas relações, porque isso está intrínseco também no modelo de política que a gente quer. É o modelo de política que o Brasil desenvolve, e a gente não pode deixar de falar isso, é a expansão do agronegócio, do desmatamento desordenado, da agropecuária, e isso impacta diretamente nos biomas e na relação de vida dessas comunidades tradicionais. Um outro aspecto que a gente trabalha é essa questão da organização social, porque as pessoas precisam de um território, mas elas precisam também estar empoderadas, precisam ter capacidades de gestão e governança desse território, haja vista que, por outro lado, quem deveria fazer isso também é o governo, nós temos fracos instrumentos de gestão. Então, as comunidades têm excelentes iniciativas de manejo, de trabalho de organização, e a gente trabalha, inclusive, para que seja trabalhado esse aspecto econômico, social e também geracional, para que os jovens que lá estão nesse território também possam fazer essa sucessão do movimento e da relação. E, alinhado a tudo isso, a gente traz o que vocês estão falando aqui. A gente precisa olhar a Amazônia como uma oportunidade também econômica e de negócio. E aí um negócio sustentável, um negócio em que olhe essas múltiplas relações, né, da diversidade, da culturalidade, das oportunidades sustentáveis, e que o mundo hoje grita por isso, né? Sustentabilidade virou
instrumento de articulações e de discussão no mundo todo, e não é só de hoje, né? Desde 72 a gente desperta para isso, mas somente agora a gente tem um afunilamento sobre essas discussões mais instigantes, né? Sobre o que é a sustentabilidade. E aí já vimos, e a experiência nos mostra que não é possível discutir só sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável se a gente olhar nessa múltipla relação entre os cuidados sociais, ambientais e econômicos. E aí a gente precisa, inclusive, discutir na intersetorialidade, né? A gente precisa trazer para esse debate as empresas, os empreendedores, as pessoas que são os atores locais que estão fazendo isso, né? A gente precisa discutir relação de empreendimento econômico, a gente precisa discutir oportunidade de gestão econômica, a gente precisa discutir política de acesso ao mercado e a gente precisa discutir, inclusive, consumo sustentável com nossos consumidores. Porque se, por um lado, nós podemos ter a política, a gente pode ter o empreendimento ou os empreendedores que fazem esse elo da cadeia. De um lado, a gente tem os produtos com os extrativistas que fazem essa produção sustentável, mas tem uma diferença muito grande, uma distância muito grande com o mercado. E vocês são a ponte disso. Então, é fundamental por isso. Mas só ter o produto no mercado também não vale a pena e não basta. A gente precisa discutir a relação com os consumidores. E aí, essa discussão do olho a olho, do frente a frente, ver que os produtos vindo oriundo do extrativismo ou da agricultura familiar, eles não são simplesmente só um produto. Neles está intrínseco também a relação da cultura, da conservação ambiental, ou seja, a gente precisa vender o produto com a história que ele traz também e com a riqueza que ele nos passa. Então, por isso que é uma oportunidade de estar aqui, pena que o tempo é pouco, mas fico à disposição para falar em outros momentos também. Obrigada, Johnny. Eu acho que assim, eu acho que aqui a gente tem mais uma empreendedora, né? Mas eu queria realmente agradecer aqui, que eu acho que quando a gente fala de ecossistema, acho que todas as partes têm que estar envolvidas, né? Eu acho que é muito mágico a gente estar aqui num evento acadêmico, mas que a gente tem desde a ponta, né? De quem representa aquele elo, de que está lá na ponta, na floresta, para a gente não ficar só falando deles, mas estar com eles para entender as suas necessidades, as suas preocupações, porque, de fato, o objetivo é comum, né? E a gente tem que pensar num desenvolvimento que seja um desenvolvimento que seja sustentável e que seja inclusivo, né? Então, passar a palavra para quem? Oi. Aqui. Então, estamos aqui, a Rejane. Então, a gente vai pedir assim, a paciência de todos. Vou tentar ser britânica, da gente fechar aqui no horário, mas a gente vai dar aqui a palavra para a empreendedora do autismo, né? Que para poder contar da sua experiência. E a gente... isso. E aí você tem aí... uns 3 minutinhos, assim. Um pitch, né? Tranquila. Na verdade, eu acho que eu peguei o microfone na hora certa. Primeiro, boa tarde, todo mundo. Eu me chamo Yasmin Rodrigues. Eu tenho uma cafeteria que ela nasceu ano passado, se chama Nandan Café. E a gente começou com um projeto de uma cafeteria comum. A gente queria oferecer cafés especiais e tudo mais. Só que um belo dia a gente foi, mais uma vez, comprar queijo, coisa normal, na feira, e a gente descobriu que o produtor que a gente mais gostava, que era o melhor queijo que tinha, que todo cliente amava, não estava mais lá. E a gente descobriu que ele teve que fechar a barraca porque não tinha cliente suficiente. E a gente, como assim? E a gente começou a investigar muito mais, e aí a gente começou a descobrir que isso é uma coisa muito comum. É muito normal com relação à agricultura familiar, como o colega falou, nem sei onde ele está. Cadê? Fugiu. Tá. Então, ele vai entrar na história. E a gente viu que havia uma necessidade da gente começar, como pequena empresa, a apoiar também esses produtores, porque um dos meus valores que eu tento pregar como empreendedora é que quando você parte do princípio de que, decidi agora abrir uma empresa, você fecha um compromisso com a sociedade, você tem que dar algo em troca. Você está
não só oferecendo ali o teu serviço, você precisa influenciar de alguma maneira naquela comunidade. Porque você é uma marca, você tem valores, você tem uma mensagem para passar. Então, a gente abraçou essa causa de começar a comprar os nossos ingredientes somente com pequenos produtores. E a gente até chegou a conversar com o Macau, da Unisafra e tudo mais, porque a gente começou a enfrentar uma questão burocrática muito chata, que é a dificuldade que os pequenos produtores têm de conseguirem os selos, de colocarem tudo no padrão para a gente poder vender os produtos, né? Toda a questão da Anvisa foi uma dificuldade muito grande que a gente teve. Até hoje a gente tem isso. Tanto que hoje o nome mudou, agora é Quest Café, e a gente expandiu isso também. Mas ainda não é Quest. Foi uma questão estratégica, e a gente decidiu expandir isso não só para agricultores familiares, mas também para pequenos negócios. Então, a gente abre a cafeteria, a gente tem prateleira que, se você tem algum produto legal, você pode expor para vender, a gente não cobra comissão em cima. Então, a gente tenta realmente criar esse senso de comunidade entre os pequenos empreendedores. E ano passado, o projeto dessa cafeteria foi um dos 20 projetos brasileiros selecionados pelo governo americano. Então, foi eu e mais um rapaz somente no Macapá, representando a região norte, no ILAI, que é o Young Leaders of the America. E passei 50 dias lá também, tendo contato com outros negócios que fazem essa questão do suporte de pequenos produtores locais. E foi um choque, porque como uma coisa que lá é super normal, aqui pra gente ainda não é. Então, a gente parte do princípio que normalmente o colega falou, né, de a gente reeducar o cliente final, reeducar o consumidor final. Não é só um queijo que você está comprando, não é só um café. Existe uma história por trás, isso é muito importante. Então, é uma responsabilidade que nós, como empreendedores, temos de passar essa mensagem, né? E é um bom momento do mercado, porque as pessoas estão mais interessadas em saber a origem daquilo que estão consumindo. Então, acabou que casou bastante isso com o projeto. E eu acredito que é isso, a minha história. 3 minutos? Foi? Dá tempo para uma piada ainda? Dá tempo de uma piada. Poxa, não vim preparada, gente. Yasmin. Bom, a gente está aqui 1 minuto, né? Eu acho que a Yasmin, ela traz exatamente a essência, né, do que é esta necessidade que começa também com a nossa reeducação enquanto consumidor final, quer dizer, enquanto valorização da produção local. Os grandes países e cidades, né, que a gente pode aí levantar N casos, né, crescem também quando a gente começa a valorizar o que é nosso, né? Então, a gente tem que trazer essa cadeia e todos nós se transformamos, né? Não é só uma transformação do outro, mas a gente também tem que pensar. Para mim, ao criar a disciplina e poder despertar nos 22 alunos que não conheciam e não se reconheciam nesses empreendimentos, né? Para mim foi o maior presente que eu tive, da gente poder ver que você tem casos brilhantes, jovens brilhantes, pesquisadores. Assim, aqui a gente tem uma visão distorcida de achar que aquele empreendedor que não buscou a formação, todos os que estão aqui buscaram formação, né? Foram atrás de parcerias. Aqui a marca é colaboração, foram persistentes, se sentiram incomodados, e a pergunta básica que sempre se colocaram é: por que não? Quer dizer, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso aqui valorizar o que temos? Por que o produtor não consegue chegar no consumidor? Então, a gente tem que resgatar em todos nós essa criança de 4 anos que muitas vezes a gente apaga na nossa trajetória, muitas vezes executivas ou acadêmicas, né? E a gente não se pergunta por que não, né? Então, essa eu acho que para mim é a maior mensagem da importância da gente ser persistente, da gente valorizar a produção local, da gente reeducar, da gente se reeducar, porque a mudança passa primeiramente por nós mesmos, né? Então, não dá para a gente, enquanto docentes, achar que só nossos alunos vão ter que fazer as coisas diferentes, enquanto nós, professores, também não se repensa enquanto pesquisadores, nas nossas linhas de pesquisas, o que a gente está fazendo para, de fato, avançar esse país, né, que eu acredito muito, é a potência mesmo do universo, e a gente está sentado aqui no espaço que
a gente vai sobreviver apenas com esta floresta em pé, né? Então, acho que para mim é um privilégio eu poder aqui estar no meio de 7 empreendedores, né, que de alguma maneira, né, abrilhantaram e fizeram com que os nossos alunos pudessem ver outras realidades, mesmo que sejam docentes de linhas específicas, né, finanças, marketing, gestão de pessoas, mas eles tiveram a oportunidade de olhar e saber o quanto que eles também precisam dar continuidade a essa parceria, que não se esgota na disciplina que foi feito um vídeo, né? Eu pedi para que todos fizessem um vídeo, porque pudesse ser disseminado, ou escrever um relato sobre esses casos. Isso foi só o primeiro contato, foi o que oportunizou este conhecimento. Então, o que eu faço de convite para os 22 que estão aqui é o que cada um de vocês podem contribuir com este empreendedor que cedeu horas, né, que tem seus desafios, e nós na academia, como que a gente pode contribuir, seja para aquele empreendimento especificamente ou para o crescimento desses tipos de empreendimento. Então, devolvo a bola para os 22 alunos. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Tenho aqui... Se pudesse se apresentar e falar de forma bastante sucinta para a gente poder... Acho que é melhor para cá, por causa do... Aqui é melhor? Oi, boa tarde, eu sou Elisângela Vale. Eu atuo na área de restaurantes, sou proprietária do restaurante Tabaque de Banda e Moi Gringo. Vim a convite para observar os empreendimentos, buscar parceria. E, na verdade, eu sou fui aluna da UEA, sou engenheira de software. Em 99 eu entrei. Mas fui para o ramo de restaurante, fiz mestrado, fui para o Le Cordon Bleu estudar, fui para o restaurante. Mas meu pé nunca saiu da pesquisa, porque eu trabalhei muitos anos com hardware e software, projetos de P&D, tudo isso. E, na minha cabeça, a gastronomia é uma ciência antiga, mas que não tem pesquisa científica, né? E, olhando aqui o que foi falado, ela é a ponta do que tudo que aconteceu aqui. Ela tem que estar inclusa nos passeios turísticos. Ninguém vai só passear se não comer. A gente come informação, né? A gente tem que ter menu turístico, não só saber de onde veio o queijo, mas os nutrientes daquele queijo. Então, hoje eu estou voltando para a UEA com professores, doutores de Química, lá na Este, para a gente trabalhar sobre a folha da mandioca, como levar isso como informação, conservar os nutrientes, tirar o cianeto. Então, tem umas coisas bem legais para fazer. Então, para dizer assim que eu queria saber se a UEA pode dar esse olhar para a gastronomia, não só como comida, mas como ciência, que possa dar essa informação para o consumidor, que ele come informação. Eu estou falando isso porque eu morei um tempo no Peru, fui para o Le Cordon Bleu estudar lá, e os restaurantes todos têm laboratório de pesquisa científica. Então, a gente vai para o menu degustação e a gente come informação. Olha, isso aqui veio da região tal, isso aqui tem isso, tem aquilo outro. Então, assim, a gente não vai sair de lugar nenhum, de café, de restaurante, se a gente não tiver essa informação, produtos orgânicos, a visita dos extrativistas. A pessoa, mais que comer, ela quer ver, ela quer sentir o aroma, ela quer sentir aquela sensação que ela não sente, ela não consegue, às vezes, ir lá naquela comunidade. Então, assim, eu achei muito proveitoso e coloco aqui essa solicitação. Eu converso com vários professores, doutores da área, mestres e tudo, mas as universidades aqui de gastronomia, elas são só em tecnologia, só tecnológico. Então, só se faz receitas do mundo, não vai mais para frente. Eu estou indo mês que vem para a Espanha, para o La Basque Culinary Center, para apresentar uma pesquisa na área de gastronomia em parceria com a UEA, e acho que vai ser um pontapé para a nossa região ser pioneira no Brasil, porque a Espanha é muito pioneira, esse ano, inclusive, faz 20 anos, para a gente alavancar isso. E eu gostaria de contar com os professores doutores.
Não, obrigada. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que essa roda é justamente para a gente colocar aqui no meio vários dos desafios, né? Embora a gente não tenha soluções para todos, mas a gente pode ser um agente de mudança em qualquer espaço que a gente ocupar, né? Seja na academia, seja empreendendo, né? Seja na indústria, seja financiando. Eu acho que esse é o espaço. Eu acho que a gastronomia ela tem aí uma oportunidade enorme, né? De você fazer uma inclusão, de você utilizar aqui também a questão da biodiversidade, plantas não exóticas, enfim, eu acho que tem um espaço enorme aí e tem experiências aí bastante interessantes que depois a gente pode compartilhar. Assim, a parte, as plantas... Pode. Então, a gente... tá, eu vou passar por... Foi muito bom essa observação dela e eu vou aproveitar o momento, como tem muitos pesquisadores que são professores da UEA, para fazer um manifesto. Eu, como empreendedor e pesquisador, jovem empreendedor, eu me sinto muito incomodado dentro da academia, principalmente no ecossistema da pós-graduação, porque, primeiro, a academia, apesar da tentativa de cortes para a ciência brasileira, mas é o setor que tem muito recurso em comparativo com o empreendedor que está iniciando para desenvolver pesquisas que tem que ser aplicadas para a sociedade. E a minha incomodação é que eu entrei no mestrado com o objetivo de pegar um ponto do meu trabalho, da minha empresa e desenvolver uma pesquisa em cima disso. Eu fui totalmente barrado, tecnicamente fizeram uma poda drástica em mim. Então, eu tive que trabalhar com outra coisa e assim, o meu manifesto aqui, pesquisadores que provavelmente vão orientar outros alunos, escutem o que esses estudantes têm a dizer, escutem o que eles estão trazendo para dentro da academia, que provavelmente, por mais que você esteja dentro do seu laboratório, escrevendo aquele referencial teórico, colocando aquela justificativa linda com números do IBGE, que às vezes nem estão corretos, escutem o que está vindo da prática, porque eu acho que a ciência brasileira ela só vai ser valorizada quando a sociedade civil começar a compreender. E eu acho que hoje a sociedade ela não compreende o que os pesquisadores falam. Então, esse é um manifesto que eu coloco não só como pesquisador, mas também como estudante de graduação e empreendedor. E sociedade também. E você tem toda a razão, assim, o quanto que a academia está aqui posta para servir aos desafios da sociedade, não ao contrário, e o quanto que isso foi comentado até no painel e na plenária de abertura, o quanto que você não fica só fazendo uma academia preocupada com suas próprias problemáticas internas, né? E cria-se muros que não se dialoga com a sociedade e com os problemas que a sociedade está vivendo. Então, acho que esse é, de fato, um problema que toca a todos nós, né? Como docentes, como orientadores, e o quanto que a gente vai respeitando, né, a problemática que vem e o problema de investigação que vem desse próprio aluno, e não a gente fica colocando goela abaixo aquilo que este aluno gostaria de estudar e não poderia estudar. Bom, eu ficaria aqui pelo menos mais 2 horas, mas se for só muito breve, porque eu não quero atrapalhar a agenda de várias pessoas. Olá, meu nome é Érica, eu sou professora do IFAM de Presidente Figueiredo, tá? E eu trabalho empreendedorismo com eles, a disciplina empreendedorismo no ensino médio, né? Então, eu acho que a gente fala muito aqui da faculdade, do mestrado e, na verdade, a gente precisa colocar a sementinha, né, nas crianças, no adolescente. E por que eu vim para cá? Sustentabilidade, empreendedorismo social. Eu quero estou fazendo um projeto, né, para que eles reflitam como que eles podem mudar a realidade deles, né, no ambiente deles, por meio do negócio social. Então, eu vim para entender um pouco, isso está sendo ótimo para mim. E esse ano nós temos na SNCT, Semana de Ciência e Tecnologia, como diminuir a desigualdade social. E para mim
foi extremamente ótimo, porque eu acho que isso está no tema. Então, convidar, né, porque eu acho que as instituições também têm que ser interligadas e ser parceiras. Então, convidar quem puder, né, dar a sua contribuição, da sua experiência também para os jovens, né, que possam olhar e refletir de que forma que eles podem resolver os problemas da região deles, porque a gente está tão próximo ao Presidente Figueiredo. Tem as cachoeiras, quando a gente fala Presidente Figueiredo, é cachoeiras, a terra das cachoeiras. E lá nós temos, a nossa maioria dos estudantes são da zona rural. Então nós temos muita dificuldade. Eu queria poder contar, né, com a colaboração de vocês, de quem puder, fazer parte desse projeto, né, que é levar um pouco desse negócio social para que eles possam também tentar refletir e ver um melhor jeito de fazer com que desenvolvam a região lá. Obrigada. Obrigada. Bom. Na mesa lá fora há um livro chamado Educação Empreendedora. Esse livro está impresso, mas também está em livre acesso pelo portal de livros abertos do CIB-USP. Esse livro contém 34 projetos utilizados por professores de escolas públicas para a educação empreendedora. Então eles apresentam esses projetos de como cultivar os valores do empreendedorismo na sala de aula. Um deles tem a ver com o que a professora Graziela fez. Pede aos alunos ir buscar no entorno da escola pública um empreendedor, entrevistá-lo, entender a origem, ver os desafios e escrever um projeto. Então, esse livro está lá fora, quem quiser pode adquirir. Quem prefere ter a versão digital, é só entrar com o nome do livro e fazer o download no teu computador. Obrigado. Obrigada, professor Jacques. Bom, então aqui a gente teve 7 histórias, né, de pessoas que possam inspirar outras pessoas, né? A gente começou, o professor Jacques iniciou a sua plenária falando da inspiração que a gente pode, né, ter para mover a nossa ação. O Denis comentou da inspiração que o seu avô deu, e eu tenho certeza que vocês 7 serão inspirações de outros empreendedores. Queria agradecer a paciência de todos, que a gente ultrapassou o nosso tempo, e pedir uma salva de palmas para todos os empreendedores. A UEA vai disponibilizar todos os vídeos, né, que de alguma maneira foram autorizados, né, os próprios alunos fizeram de uma maneira bastante assim, amadora, né, não era um projeto de vídeos, né, mas a gente vai disponibilizar para vocês conhecerem esses 7 e mais outros que não deu tempo nesse plenário de serem apresentados. Obrigada. Neste momento, faremos um intervalo para o almoço, com retorno às 14 horas. Solicitamos aos congressistas que, ao retornarem do almoço, se identifiquem com o crachá no nosso credenciamento para controle do receptivo do evento. Obrigado.